Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Hoje a gente está com um convidado super especial, a gente está fazendo o nosso segundo episódio da série de entrevistas sobre como o inglês mudou a vida da pessoa, né, que a gente está entrevistando. E a gente vai falar hoje com o Gabriel Tuller, um grande editor de podcasts e vídeos e afins, né, no Brasil inteiro, do mundo inteiro. O cara mais sensacional, né, Felipe? Esse é o Tuller, o meu amigo. A gente comentou no primeiro episódio sobre ele. É um dos caras que na verdade é o cara que é responsável por eu ganhar em dólar. Olha só, que amigo mais incrível, né, gente? Fala aí, Tuller, bem-vindo, cara. Se apresente propriamente aí, melhor do que a gente. Gente, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui podendo compartilhar um pouquinho da minha experiência, apesar de não tão profundo assim com o inglês. Até porque a minha única vez que eu saí do país foi para ir para o Paraguai. Então, eu não tenho uma experiência de viagem de fora. Mas obrigado. Acho que hoje eu diria que eu sou um produtor e editor de podcasts. Eu trabalhei com o Flow, então ajudei a fazer a parte inicial lá do Flow Podcast, a parte inicial do Podpah, né, a parte de configuração em plataformas. Trabalho com o Bibotalk, que provavelmente é o maior podcast de teologia brasileira que a gente tem aqui. Se não é o maior em tamanho, é o maior em quantidade de braços de conhecimentos. Trabalho com o canal Dois Dedos de Teologia, que talvez seja o maior canal de teologia do Brasil, ou dos maiores aí, de teologia. Então eu faço também edição de vídeos, né? Trabalho com vídeos. Iago, por favor, conserta as pernas dos seus óculos, estão tortos. Gente, eu acho que torto é minha cara, não é o óculos não, certo? Eu acho que o meu rosto é torto. Deixa eu ver aqui. O óculos tá retinho, ó. O óculos é um pouquinho torto. Vamos combinar que tá... Mas tem que compensar o meu rosto, que é meio torto mesmo. Eu tenho que... Ó, tá reto agora? Tá reto, Tuller? Me diz aí. Tá reto agora? Correto? Retinho? Vai assim. Já fiz trabalhos para iFood. Fiz trabalhos para Elanco Pets, que é cuidado de saúde animal, né? E trabalho com alguns outros clientes aí recorrentes e no meu cotidiano aqui na minha empresa. Que legal. Gente, vocês ouviram isso, né? O cara tem experiência. Mas aí a gente quer puxar aqui, antes de começar, eu queria entender um pouco qual que é o seu relacionamento com o inglês, né? Tipo, como que você aprendeu e como você usa hoje em dia, e aí? O meu conhecimento de inglês, ele começou, enfim, no ensino médio, ensino fundamental, com a escola mesmo, como todo mundo. Depois, mais velho, eu quis fazer um curso mais profissional de inglês, então era um curso em que eu tinha 3 aulas na semana. Uma aula era uma aula normal de aprendizado, de conteúdo, né, propriamente dito. Uma aula era uma aula de conversa, então a gente tinha um tema para só conversar em inglês. Do início ao fim, uma aula de 1 hora. E a outra aula era uma aula mais relaxada. Então a gente assistia um filme, assistia uma série, assistia alguma coisa e depois debatia aquilo em inglês também. Enfim, para treinar, né? Mas eu tô rindo porque eu sei exatamente o que é, porque eu já dei aula nessa escola, mas enfim, vai. Então, assim, é bem legal, assim, foi 1 ano e meio que eu fiz de curso. Eu não cheguei nem a fazer a prova final, porque eu acabei viajando, me mudando para São Paulo, então não deu tempo de eu fazer a prova. Então, teoricamente, eu não sou formado nesse curso aí, apesar de ter feito 1 ano e meio. Mas eu fiz... fora isso, consumo de conteúdo propriamente dito, assim, de vlog, de YouTube, de conteúdo profissional, né? Então eu leio livros e procuro ouvir podcasts, consumir cursos em inglês também. Então meu contato com inglês é mais nessa pegada aí. E uma outra interação que eu tive com o inglês foi uma vez com umas amigas de uma amiga minha, porque ela foi missionária na Irlanda por 1 ano. E aí quando ela voltou, ela ia casar. E ela trouxe as amigas dela que ela fez lá na Irlanda, né, aqui pro Brasil e tal. E ela ficou na casa da minha, na época, namorada, hoje esposa, por 1 semana. Então, assim, era aprender inglês full time, 1 semana aprendendo a falar inglês. Uma coisa... Imersão, né? Foi uma imersão, assim... eu nem tinha feito o curso na época, então só tinha o inglês do ensino médio, o inglês que eu pegava de, sei lá, de filme e série.
Então foi um aprendizado veloz pra caramba, assim. No segundo dia eu já me sentia mais confortável pra poder falar tranquilo inglês e alguma palavra que eu esquecia, eu, enfim, procurava no Google ou fazia mímica até a gente se encontrar. Melhor jeito. E aí a gente... e foi essa, talvez foi uma das maiores experiências, assim, full time em inglês que eu tive nesse período de estudo, assim, né? Sim, e às vezes o que é muito legal dessa experiência é que você teve isso na sua casa, tá, aconteceu. Só que muita gente paga para fazer isso, às vezes, né? Sim, ter uma imersão dessa você teve na sua casa, olha que beleza, né? Na casa da sua namorada na época, né? E a gente ficava meio que como não a turista, é o cara que, enfim, o guia turístico dela, sabe? Então tinha que explicar como é que funcionava, sei lá, o metrô no Rio de Janeiro, como é que era a praia, como é que fazia as coisas. E aí dá-lhe entender, virar a chavinha na sua cabeça pra falar em inglês as palavras que você tá acostumado a falar em português, né? E eu acho que uma experiência dessa, tipo, de uma semana, eu acho que você aprende muito mais do que, às vezes, 6 meses de aula, sei lá. Sim. 6 meses, 1 ano de aula. Porque você fica muito imerso, você é obrigado a se comunicar. Não tem outra forma de fazer. Né? Uma experiência parecida que eu tive, não é relacionado ao inglês, é com Libras, né? Linguagem de sinais. Então, eu fiz aula de Libras com um professor que era surdo. Então, ele não falava com a gente. A gente tinha que, desde o primeiro dia, entender o que ele estava falando e se comunicar com ele. Acho que é uma experiência muito parecida quando você está imerso na língua, assim, conversando com um nativo do inglês e tal, né? Legal. Então, a gente queria fazer uma outra pergunta em que você teve essa experiência aí de ter gringos à disposição para você trocar ideia, né? Mas a gente queria entender qual foi a melhor experiência que você já teve por causa do inglês, por entender inglês, enfim. Qual foi essa maior experiência aí, cara? Acho que a maior experiência foi uma experiência profissional de trabalho com edição de podcasts em inglês, né? Então, graças a isso, graças a tentar me expor mais na internet em inglês, né? Tentar e aprender e tal, e como eu tenho um curso, eu tenho que correr atrás de conteúdo lá de fora para poder trazer para cá, para poder saber o que está acontecendo no mercado lá fora, porque logo vai chegar aqui no Brasil, né? Então, eu tenho que estar sempre atento aos movimentos de mercado, aos movimentos do que eu trabalho atualmente. Então, invariavelmente, eu tenho que consumir conteúdos em inglês, eu tenho que ir atrás de cursos em inglês, eu tenho que ir atrás de palestras, de um monte de coisa lá de fora. E numa dessas, eu acabei conhecendo um cara que ele faz baralhos de perguntas. Chama Poddex. Deixa eu mostrar aqui. Legal. Então, eles têm alguns baralhos em que você pode sacar, né, uma carta. Então, se eu não sei uma pergunta, aí eu puxo e faço a pergunta pro meu convidado, né? Às vezes para quebrar gelo, às vezes porque eu não sei o que perguntar mesmo. Então, pode ser feito um episódio de podcast inteiro só puxando perguntas dos baralhos. E aí, baralho, só uma pergunta, esse baralho é em inglês? É em inglês, é totalmente em inglês. Às vezes, quando eu tenho que puxar com... Acho que não mostrou direito. Peraí. Não vai focar. Mas é um baralho totalmente em inglês. E às vezes quando eu puxo, eu também gosto do fator surpresa, né? Então, se eu tô entrevistando alguém em português mesmo, eu tenho que fazer a tradução na hora do que tá sendo falado aqui para poder perguntar, né? Às vezes faz sentido, às vezes não faz sentido. Às vezes eu tenho que parar um pouquinho mais para poder pensar, mas isso também é uma forma de me treinar. E graças a isso, né? Pedi esse baralho para chegar aqui em casa, ele me colocou num grupo de Facebook com um monte de gente que também comprou o baralho e também quer interagir e falar sobre seus próprios podcasts. E numa dessa, ele pediu um editor de podcasts. Só que como eu só editei podcast em português, eu mandei um e-mail para ele e lá na foto do Facebook que ele comentou isso, eu falei, olha, eu sou brasileiro, então eu só tenho podcasts em português para te mostrar. Nunca trabalhei com nenhum podcast em inglês, mas pode ser uma excelente oportunidade, tal. Fiz um pitch ali, mini pitch de vendas. E nisso um outro cara viu isso e falou, você é brasileiro. Ele é casado com uma brasileira, então ele fala mais ou menos português, só que ele queria alguém que entendesse inglês e português para poder trabalhar com ele e com a esposa dele, fazendo o podcast da esposa dele totalmente em português e o dele totalmente em inglês. Então a gente começou a produzir, né, o podcast da esposa dele e eu comecei a editar os podcasts dele
em inglês também. E ele, além de falar inglês, propriamente dito, ele é gago. Então, eu tenho que dobrar ou triplicar minha atenção na hora de editar o podcast. Gente, essa história é muito incrível. O que você acha mais difícil, cara, de editar um podcast em inglês de um cara que é gago? Eu acho que o meu listening melhorou uns 95% a partir do momento em que eu comecei a editar. Mas acho que o mais difícil é tentar fazer com que, aqui falando de partes mais técnicas de edição, existem algumas palavras que a gente consegue cortar e elas pareçam imperceptíveis. Palavras que tem muito, o som da palavra envolve vento, né? Então P, B, D, Q são palavras que são boas para a gente poder cortar. E aí eu tenho que fazer essa transição em palavras em inglês, para poder entender onde que são as melhores palavras de corte, né? Porque como ele é gago, às vezes ele vai repetir a palavra, às vezes ele vai alongar a palavra demais, e eu tenho que entender que aquilo é uma palavra alongada ou que aquilo é um erro que eu preciso cortar, né? Então, é entender exatamente isso, onde eu tenho que cortar para poder fazer sentido na conversa. Não, o que eu acho mais legal de tudo isso é que a vida é uma caixa de surpresas, né? Ele comprou um baralho na internet, resultado, conseguiu um emprego de editar podcast em inglês e português. Isso é muito surreal, né? Tipo assim, quem diria? Sim. É isso, tire cartas da vida, gente. Às vezes vai... Muito bom. Mas é isso, assim, uma das coisas que eu aprendi, até entrando em contato com gente assim, é que quanto mais você se expor, por mais errado que seja, por mais que você ache que não está totalmente certo, então porque às vezes a gente quando está aprendendo inglês, a gente dá uma volta muito grande para dizer uma coisa que seria dita numa frase muito mais curta, né? Porque você não sabe como construir aquela frase. Então mesmo que você faça isso, as pessoas estão dispostas a te abraçar e tentar entender o que você está falando. Nas reuniões, por exemplo, que eu fiz com esse cara, com o Jeff, ele fala um pouco de português. Então, ele falou, olha, eu vou tentar treinar o meu português aqui. Eu falei, beleza, então eu vou tentar treinar o meu inglês. E aí, ele ficou falando em português e eu fiquei falando em inglês. A gente tentando se entender, falando no meio do caminho, né? Tentar ali no meio conversar. Porque ele também queria treinar o português dele e eu queria treinar o meu inglês porque eu não tenho muita oportunidade de falar, né? Não tenho muita oportunidade de speaking, assim. Então, a gente vai... assim, se expondo, sabendo que vai estar errado, sabendo que às vezes não era exatamente isso que você queria dizer, mas só no fato de me expor, ou de tentar entender, ou de tentar consumir, já abre portas muito, muito, muito mais facilmente do que só em português, sabe? Ou então, pelo medo de não saber exatamente como é que é e tal. Então, é uma das lições, assim, que eu tiro de me expor, comprar coisas em inglês que às vezes eu nem vou entender 100%, mas isso me proporciona estar em contato com pessoas que possam me ajudar em outras áreas, né? Com certeza. A gente, então, já vai caminhando agora para o final, e como você conseguiu perceber, o inglês foi fundamental na vida, assim, do Gabriel Tuller, assim como né? Foi na vida do Felipe, no episódio 1, se você quiser ver, inclusive está aqui no card. E se você quer aprender inglês para ter experiências e oportunidades legais, a gente tem um curso que a gente indica aqui na descrição. Se você comprar com o nosso link, você leva os nossos bônus exclusivos. E agora, assim, só para a gente fechar, né, eu queria que você desse um recado, né, se possível, para a galera que está escutando aí a sua experiência de vida com inglês, se você recomenda, por quê e tudo mais, um recado final, assim, geralzão. Legal. Acho que o meu recado final é se expor a língua, sabe? O máximo que você puder se expor à língua, de consumir conteúdo daquilo que você já gosta. Eu comecei assim, né? Então eu gostava muito de séries, de filmes e de, sei lá, cotidiano, dia a dia. Então eu comecei a consumir vlogs no YouTube de gringos, de americanos, de ingleses, para tentar entender o que ele tá falando. Eu não entendo, às vezes eu não entendo quase nada do que tá sendo falado lá, mas só de consumir a língua lá diariamente, eu já consigo sentir que vai ficando mais fácil de eu compreender outras coisas. Então, eu vou colocando os programas de edição aqui, eu uso eles todos em inglês, os tutoriais que eu procuro sempre em inglês, o filme, séries, sempre que possível eu vou colocando em inglês com legendas em português, ou até mesmo quando dá erro, bota a legenda em inglês mesmo e a gente se vira lá para entender.
Ou às vezes eu faço uns desafios aqui com a minha esposa, a gente vai fazendo junto esses desafios de vamos tentar consumir esse conteúdo em inglês sem legenda agora. Vamos botar sem legenda pra gente ver se a gente legal. entende. Aí a gente bota uma série de cotidiano, de dia a dia, de 20 minutos, sabe? E consome. Ou então um vídeo no YouTube explicando alguma coisa que a gente gosta. A gente gosta de assistir bastante o The Bible Project, que tem, é isso, a explicação da Bíblia em inglês, sabe? Então tem desenhos e tal, e tem uma narração, tem bastante coisa. Então assim, se exponha à língua e não tenha medo de falar, não tenha medo de entrar em contato com nativos, entre em grupo de Facebook, entre em fórum, vai se expor, porque isso sim que vai te ajudar a, enfim, ficar mais confortável com o inglês. E daqui, sei lá, 1 ano, quando você for perceber, você vai saber muito mais do que você sabia 1 ano atrás. Então, coloca aí no seu dia a dia que vai dar certo. Que legal. É isso, cara. Eu queria primeiramente te agradecer. Valeu demais por aceitar o convite e bater esse papo aqui com a gente, porque eu acho que essas histórias que a gente está tentando trazer aqui, eu acho que ajuda pra caramba a galera que está assistindo a gente aqui, que tem dificuldade, enfim, a gente ouve várias pessoas que comentam aqui e que falam, né, dessa dificuldade de aprender, e o nosso intuito é ajudar as pessoas mesmo. E valeu demais, cara. Deixa o seu jabá aí falando do seu curso de podcast. Vai que tem alguém aqui que quer criar o podcast. Gente, obrigado pelo convite. Se me deixarem, eu falo mais. Então, muito obrigado por falar. São poucas oportunidades que eu tenho para falar sobre inglês e sobre outras coisas. Então, obrigado mesmo pelo convite. Sempre que quiserem, só chamar, estamos aí. Sobre o meu jabá, se você quiser aprender a fazer o seu podcast aí do zero, se você não sabe nada, quer aprender a fazer, acessa aí crieseuPodcast.com.br, você vai aprender. Se você quer que eu faça, que a minha empresa faça seu podcast, você acessa aí o site da minha empresa, que é cosmodromo.com.br, ou, melhor ainda, você pode acessar aí podcasts.com.br, e aí você vai cair no meu site, em que você vai poder escolher se você quer aprender, se você quer que eu faça para você, ou se você quer uma consultoria, e eu posso treinar a sua equipe para fazer o podcast interno da empresa, ou o podcast que você quer fazer, se tem uma dúvida pontual, né? A gente faz também essa parte de consultoria. E para todo mundo que está assistindo, eu vou dar 10% de desconto lá no curso. É só usar o cupom inglês correto, tudo junto, você vai ganhar 10% de desconto aí no curso Crie Seu Podcast. Vou dar consultoria também. Se quiser também, você fala que veio pelo inglês correto lá no WhatsApp, que a gente conversa numa melhor... Entrevista completa, gente, olha só. A gente consegue fazer umas condições melhores aí para você. Que legal. Nossa, que bom. A gente vai deixar esses links aqui na descrição, tá? Para facilitar você encontrar tudo. Então é isso, né? Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho, porque tem vídeos aqui 2 vezes por semana, toda semana. E tem mais vídeos aí para você ver. Muito aí obrigada. na tela. Valeu, Tuller. Valeu!